Vamos lá, gente. Reconvenção. A reconvenção nada mais é do que uma ação, trata-se de ação do réu em face do autor. Ação do réu em face do autor na mesma relação processual. Na mesma relação processual em que este é demandado. Só é reconvenção porque é na mesma relação processual, senão seria uma ação autônoma. É demandado. Para que possa ocorrer a reconvenção no processo do trabalho, ou seja, o réu propor uma reclamação em face do autor, na mesma relação em que este não, né, em que é demandado, há que se observar alguns requisitos. 2. Há que se observar alguns requisitos. Ele tem sempre a saída de propor uma ação autônoma, mas se quiser propor a reconvenção no mesmo prazo da resposta, na mesma relação processual, tem que observar alguns requisitos. Primeiro deles é a competência do juízo para as duas ações. A Justiça do Trabalho deve ser competente para as duas ações, para a ação principal e para a ação reconvencional. Então, imagine que o empregado está devendo para o empregador. Na verdade, eles nem tinham uma relação de emprego ainda. O sujeito veio do interior, trouxe a família, veio em busca de melhores condições de vida. E aí, então, alugou uma casa, pensando que ia conseguir logo um emprego e nada. O empregador, o locador, que na verdade frequenta a mesma igreja que ele, foi conversar para que ele saísse do imóvel. Afinal, ele não pagava aluguel, não conseguia emprego, não pagava aluguel. Então, que ele reclamou que não conseguia emprego, que estava passando por dificuldades, que, pelo amor de Deus, não colocasse ele para fora. Aí o dono do imóvel fez mais por ele. Ele disse, eu vou te dar um emprego. Eu tenho uma marcenaria e eu vou te dar um emprego. Aí, gente, esse moço começou a trabalhar lá, conseguiu adquirir experiência para alguma atividade. Dali para frente, ele pagou os aluguéis, os passados ele ficou de acertar e não acertou, ia sempre acertar e não acertou. Aí sei que ele conseguiu um novo emprego. Beleza, um emprego melhor e foi embora, tranquilo. O problema não foi esse, o problema é que o espírito ruim ainda ajuizou uma reclamação trabalhista contra o antigo empregador. Ótimo. O empregador ficou com ódio. Aí o empregador pode, então, propor uma reconvenção para cobrar os aluguéis do período anterior ao contrato de trabalho que ele não pagou? Não. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pedido de verbas trabalhistas que o empregado, ex-empregado, postula em face do ex-empregador, mas não para cobrar aluguéis de um imóvel que foi alugado para o empregado sem ter nenhuma relação com o contrato de trabalho. Não seria cabível a reconvenção. Para a reconvenção, é preciso que a Justiça do Trabalho seja competente para as duas ações. Outra coisa, tem que haver mesmo procedimento. E aqui vale lembrar. O quê? São 3 os procedimentos no processo do trabalho: sumário, sumaríssimo e o ordinário. E os procedimentos são definidos a partir do valor da causa, ou seja, da somatória dos valores dos pedidos. Se eu somo e não passa de 2 salários mínimos, o procedimento é sumário. Acima de 2 e até 40 salários mínimos, o procedimento é sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, o procedimento é ordinário. As duas ações têm que ter o mesmo procedimento. Outra coisa, além do mesmo procedimento, tem que haver também legitimidade. Olha só, quem tem legitimidade ativa para a reconvenção? É o réu, afinal, é uma ação do réu em face do autor. E somente quem tem legitimidade passiva? O autor. O autor da ação é uma ação do réu em face do autor. Agora imagine que A propõe reclamação em face de B. Agora B quer reconvir em face de A mais C, porque naquela dívida eles são devedores solidários. É possível a reconvenção? Não, não é possível a reconvenção no processo do trabalho, porque a reconvenção é uma ação exclusiva do réu em face do autor. Este A mais aqui, este C, não tem legitimidade para figurar no polo passivo de uma reconvenção. E o último requisito é a conexão
que é a conexão aqui. Quando que vai existir a conexão? Quando houver a mesma causa de pedir e o mesmo pedidos. Quando houver conexão com os elementos da defesa ou então conexão com relação aos pedidos. Tem que haver conexão. Para que você possa entender a conexão, ver aqui todos esses requisitos, eu vou contar para você uma história verdadeira. Totalmente. Olha só, é o melhor exemplo que a gente tem. Uma empresa era bastante solvente. Nossa, eles tinham um patrimônio incrível, minha empresa indo de vento e popa, e aí o casal resolveu se separar. Os donos eram um casal. Quando eles se separaram, dividiram as empresas também. O marido ficou com uma parte, a esposa ficou com outra. Só que a esposa cuidava dos filhos, fazia faculdade de manhã, não podia ficar a tempo integral na empresa. Então, eles conseguiram encontrar um belo administrador. Ele era incrível, ele era amigo, ele era agilizado, ele tinha um papo. Aí, o belezura do administrador, com o tempo, a empresa não se sabia por quê, não se conseguia justificar, começou a ir mal, até que precisaram fazer um empréstimo com esse administrador. Ele ganhava R$1.000 na época por mês e mais vale transporte. Quem ganha vale transporte é aquele empregado que depende de ônibus para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Era o caso dele. Vale transporte. Bom, e aí? O fato foi que a empresa indo mal, eles fizeram um empréstimo com esse administrador, do valor alto. Eu não lembro se era 100 e poucos mil, 300 e poucos mil. Era um valor alto. O administrador emprestou. Sabe por quê? Na verdade, ele não queria contar para ninguém, mas é que ele não queria espalhar. Mas ele trabalhava ali na empresa porque ele gostava das pessoas. Afinal, ele tinha sido sorteado na loteria. Entendeu? Essa altura ele já tinha em um ano ele já tinha carro, mais de um carro zero. Ele estava bem, mas continuava trabalhando lá. E a empresa mal. Quando chegou no fim do ano, férias coletivas da empresa, a dona de férias da faculdade foi para a empresa. E um cliente ligou e disse assim: eu emiti um cheque sem fundo para vocês. E eu, então, queria ir aí, levar o dinheiro, e vocês me devolvem o cheque para eu acertar a minha situação aqui. Ah, beleza, tranquilo. O procedimento da empresa era o seguinte: os cheques deveriam ser depositados nas contas tais e tais. Cadê o cheque? Ela quase ligou para o administrador quando teve um insight. Não vou ligar. Pediu ao dono do cheque que solicitasse uma microfilmagem. E, por sorte, conseguiu. E, por mais sorte ainda, veio na microfilmagem, veio lá na conta de quem tinha sido depositado, que era nada mais, nada menos do que do administrador. Gente, olha que decepção. Imediatamente, esse empregado foi dispensado por justa causa e foi contratada uma empresa de auditoria. Só que ele era tão cara de pau que ele ajuizou uma reclamação contra a empresa, postulando verbas trabalhistas no importe de lá R$35.000. Ele queria a reversão dessa dispensa, pois justa causa em 100 e todas as verbas trabalhistas. Cara de pau. Bem, e aí? E aí que, com isso, foi ajuizada, e aí, com isso, a empresa queria apresentar a reconvenção. Era possível? Vamos ver. Olha, ação do ladrão contra o empregador postulando verba trabalhista. O empregador quer propor em face do ladrão a reconvenção. Para tanto, a Justiça do Trabalho deve ser competente para as ações. Até então, a empresa de auditoria, nessa ocasião, a empresa de auditoria tinha apurado um rombo de R$1 milhão. R$1 milhão ele tinha desviado da empresa. Então, compensação é possível? A Justiça do Trabalho é competente para a primeira ação? É, em que se postula a verba trabalhista. É competente para a segunda? É também. Muita gente nessa hora diz: não, mas a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar crime. Crime não. Mandar prender esse sujeito, não. Mas o valor que ele desviou da empresa em razão da relação de trabalho, sim. Então, ok, a Justiça do Trabalho é competente para ambas as ações. O procedimento tem que ser igual, tem que ser o mesmo. Veja, o procedimento é definido a partir do valor da causa. No primeiro, ele queria R$35.000, ou seja, o valor postulado está acima de 40 salários mínimos. Procedimento ordinário, tudo certo. E, na segunda reclamação, o valor da causa
é de R$ 1 milhão, que é o que nós queríamos que seja devolvido. A diferença entre os valores é grande, mas o fato é que este segundo também está acima de 40 salários mínimos. Logo, o procedimento aqui também é ordinário. Procedimento ordinário nos dois casos. Tudo bem? Ótimo, preenchemos mais esse requisito. Ok, agora tem que ter legitimidade. Só tem legitimidade ativa o réu, só tem legitimidade passiva o autor. Também está ok. E a conexão também se faz presente, já que, olha só, o empregado foi mandado embora por justa causa, por desviar dinheiro da empresa. E a empresa ele está cobrando, ele quer a reversão dessa dispensa por justa causa em 100 e as verbas. E a empresa está cobrando justamente o valor desviado por esse empregador. Ou seja, está aqui presente a conexão. Ambas as ações têm como causa a relação de trabalho. Ambas as ações têm a mesma causa de pedir. O empregado quer a reversão da dispensa por justa causa e o empregador quer o que ele desviou em razão dessa justa causa. Conexão, presente. É possível a reconvenção? É. No dia da audiência que foi cômico, porque eu não fui na primeira, fui na segunda, no dia da audiência de instrução. Nesse momento, gente, não dava para acreditar, era véspera de feriado, a pauta estava super atrasada. Ia ser um barraco, porque a gente ia ter que instruir essa reconvenção. Sei que, quando chegou na hora da audiência, esse empregado, eu não conseguia acreditar, ele batia na mesa, fazia um escândalo, ele dizia, isso é um absurdo, Sua Excelência. Eu olhava para a cara dele, e olhava para a cara dele, de deboche, e olhava para os documentos que eu tinha em mãos, que já haviam sido incluídos no processo, portanto, ele já tinha conhecimento, e ali estava. Ali estava a causa pela qual a empresa caiu na lábia do sujeito. Gente, tinha a resposta do ofício encaminhado à Universidade Federal do Paraná, dizendo que aquele diploma que ele fez questão de apresentar era falso. Ele nunca tinha cursado administração na Universidade Federal do Paraná. Possivelmente nem fosse formado. Outra coisa, ele nunca foi sorteado na loteria. Aquilo tudo era mentira, era o dinheiro da empresa. Além disso, aí você pode se perguntar, como foi que a empresa caiu nessa história toda? Te digo, ele respondia a vários processos por estelionato. Quando eu digo que ele era bandido mesmo, bandido, perigoso, ladrão. Quem sabe mais o que esse sujeito era capaz de fazer. Agora, eu tive sorte naquela ocasião. Por quê? Porque o juiz adiou a audiência, suspendeu o processo pelo prazo de 1 ano, aguardando o resultado do juízo criminal. E aí, a empresa ficou tão sem dinheiro, estava tão sem dinheiro, que não pôde mais pagar os honorários do escritório para o qual eu trabalhava. Ficou tão sem dinheiro que acabou subestabelecendo para um outro escritório. Aí eu acabei tempo sem saber o que aconteceu e parava a história aqui. Mas um aluno procurou o escritório. Ele estava trabalhando no mesmo escritório em que eu trabalhei antes, naquela época. Aí ele encontrou, e aí junto com uma outra advogada eles localizaram o número do processo, foram analisar, e aí o fim decepcionante. Você acredita que ele me trouxe a ata, me contou que neste processo, depois de 1 ano, voltou a correr na Justiça do Trabalho, e a empresa ainda pagou, fez um acordo com esse ladrão, e ainda pagou R$3 mil para ele, provavelmente para se ver livre do processo. E, sei lá, ficou com medo, não sei. Pagou R$3 mil para se ver livre do processo. Decepcionante, não é? Mas é o melhor exemplo de reconvenção. Viram? Beleza. Ainda sobre ela, só um detalhe. Olha só, gente. A ação principal e a reconvencional, ação principal e reconvenção serão julgados na mesma sentença. Na mesma sentença aqui no nosso processo do trabalho. E aqui, com relação à reconvenção, gente, aplica-se o CPC. Não há um único artigo da CLT que verse sobre ela. Os artigos são os 315 a 318 do Código de Processo Civil. Então, veja, serão julgados na mesma sentença. Vale destacar, embora você já tenha percebido, que na reconvenção, o valor postulado pode ser maior do que o valor postulado pode ser maior do que o da ação principal.
maior do que o da ação principal. Qual é a diferença da compensação? A diferença da compensação é que a reconvenção é uma ação. Por meio da reconvenção, o réu está sendo, o autor, aliás, da ação principal, está sendo processado. Então, sim, ele pode ser condenado a pagar. Não se trata de mera defesa, trata-se. Então, na compensação, o réu está se defendendo. Na reconvenção, o réu está processando o autor. O autor pode ser condenado a pagar. Então, o valor postulado pode ser maior. Agora, se mesmo o valor postulado, sendo maior ainda assim um dos requisitos não for preenchido, a saída sempre é a ação principal. Eu posso propor uma ação autônoma, sempre. Então, por exemplo, o valor postulado é maior, mas não há conexão. Então, neste caso, o que acontece é que eu vou recorrer a uma ação, ou o procedimento não é o mesmo, eu recorro a uma ação autônoma. Afinal, você sabe, o empregador pode propor uma reclamação contra o empregado sem problema nenhum. E aqui, ó, outro ponto importante. A desistência da ação principal não gera o arquivamento da reconvenção. Imagine que o ladrão, ao perceber que foi proposta a reconvenção em face dele, o que ele fez? Desistiu da sua ação principal. Isso impedirá o curso da reconvenção? Não. A desistência da ação principal, vou botar um P de principal, não impede o curso da reconvenção no nosso processo do trabalho. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, com relação à reconvenção, vimos tudo que deveria ser visto. E agora? E agora que já tratamos das respostas do réu, vamos fazer o quê? Vamos mudar de assunto. Vamos começar a falar de provas no processo do trabalho. Em relação a elas, as informações iniciais servem para que você sinta, principalmente, para que você sinta a matéria, sobretudo no que diz respeito ao ônus da prova. Ó, o primeiro ponto é o objeto. O que eu quero com as provas? Qual é o objeto das provas? São os fatos. Com as provas, eu quero descobrir o que efetivamente aconteceu. Porque diante do que efetivamente aconteceu, basta aplicar o direito e aí essa é a função do juiz. Então, com as provas, eu quero saber se o Murilo, que aqui está com a gente hoje, fazia hora extra ou não fazia hora extra. Porque se ele fazia hora extra e não recebia, ele tem direito às horas extras. O juiz aplica a lei e condena o empregador a pagar as horas extras. Deem-me os fatos que eu lhes dou o direito, não é assim? Então, o objeto das provas são os fatos. Depois, aplica-se no processo do trabalho o princípio, 2 princípios importantes aqui para a gente. O princípio da comunhão das provas. O que isso quer dizer? Da comunhão das provas. As provas pertencem ao processo. É como se você colocasse todas elas misturadas, juntas, em um mesmo pacote. Não importa quem produziu a prova, se foi o autor, se foi o réu, se foi a testemunha do autor, se foi a testemunha do réu, o juiz só quer saber o que aconteceu. Está vendo? Então, o que acontece? Imagine que eu leve a minha testemunha e o Murilo leve a testemunha dele. Eu estou pela empresa, o Murilo é o autor da reclamação. Quando chega lá, o Murilo levou o Lucas. O Lucas chega lá na audiência e diz, não, Murilo nunca fez horas extras. Importa que foi a testemunha do autor que disse que nunca fez horas extras? Não, não faz diferença. Assim como também não importa que tenha sido a própria testemunha dele. O Lucas chega lá e diz, não, Murilo fazia sim, fazia horas extras, fazia um monte de horas extras. A testemunha dele está demonstrando os fatos. O juiz não quer saber quem produziu a prova. Aplica-se o princípio da comunhão das provas. Ele quer saber o que aconteceu. E aplica-se também aqui o princípio do livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. O juiz, com base nas provas produzidas nos autos, vai formar o seu entendimento, vai firmar o seu entendimento. E aí, ele simplesmente ele é livre para entender se havia a realização de horas extras ou não. O importante é que ele fundamente. Eu entendo que não havia por causa disso, ou entendo que eram realizadas horas extras por causa disso. Tá? Então, objeto das provas, fatos. Princípios importantes da comunhão das provas, não importa quem produziu a prova, elas pertencem ao processo. E livre convencimento motivado. O juiz é livre para formar o seu entendimento, mas deve motivar a sua decisão.
deve expor o porquê daquele entendimento. Agora veja, gente, quando nós falamos em ônus da prova, é porque os fatos não ficaram comprovados. Por que existem as regras de distribuição do ônus da prova? Porque o autor diz que fazia hora extra, fazia. Traz as testemunhas do autor que dizem fazia. Chega o reclamado e diz assim, não, o empregado não fazia horas extras. Traz 3 testemunhas para dizer não fazia. Todas elas com requintes de detalhes, não fazia. Gente, e aí? E aí que o juiz não sabe se tinham horas extras ou não tinham horas extras. Se eram realizadas horas extras ou não. O juiz pode deixar de julgar? Não pode. Então, se os fatos não ficarem comprovados, é que o juiz recorrerá às regras de distribuição do ônus da prova. Distribuição do ônus da prova. Então, na verdade, ele é acessório aqui. Ele vem apenas, essas regras, elas aparecem para nós apenas em um segundo momento, quando os fatos não ficaram comprovados. O reclamante diz que trabalhava na empresa, O reclamado disse, nunca vi esse sujeito. Nunca. As testemunhas dizem, não, ele não trabalhava. As outras do autor dizem, trabalhava. E aí? E aí que nada ficou comprovado. Como é que o juiz vai julgar? Já que ele não pode deixar de julgar, venham da próxima vez com mais provas. Não, ele vai se valer das regras de distribuição do ônus da prova. Bom, o artigo, a CLT tem um artigo que versa sobre as regras de distribuição. É o 818 da CLT. Mas ele traz regra tão simples que não resolve o problema. Ele diz, cabe a cada uma das partes comprovar as suas alegações. Não resolve o nosso problema, resolve? Jeito nenhum. Então, se aplica concomitantemente e aqui não há discussão. Mesmo a CLT não sendo omissa, se aplica em conjunto o artigo 333 do Código de Processo Civil, porque a regra da CLT é de tamanha simplicidade que autoriza a aplicação conjunta dos 2 artigos. E este estabelece que é ônus da prova do autor, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito. E é ônus do réu a demonstração dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Então, olha só, é ônus da prova. Então, o ônus será do autor dos fatos constitutivos do seu direito. Como sentir isso? Como não confundir isso aqui na prova? Basta que você olhe o que é necessário para gerar aquele direito para o autor. Isso, o que é necessário para gerar o direito do autor, é o ônus dele demonstrar. Por exemplo, o Murilo quer horas extras, a condenação do empregador ao pagamento de horas extras. O que gera o direito às horas extras? É o trabalho além da 8ª e da 44ª semanal, não é? Ele vai ter que demonstrar. Isso é o ônus da prova do fato que gera o direito do autor às horas extras. O Murilo quer a equiparação salarial com o Renato Saraiva. Murilo, o que gera para o Murilo o direito à equiparação com o Renato Saraiva? O exercício da mesma função. Eles exercem a mesma função? Não. Mais ou menos, diz o Murilo. O que acontece aqui? Se ele não demonstrar esse fato, é fato que geraria o direito dele à equiparação salarial ou à identidade de função, o exercício da mesma função. O Murilo quer equiparação salarial. O que gera o direito à equiparação? Ele diz que trabalha aqui no estúdio em contato com explosivos. Por exemplo, Murilo quer adicional de insalubridade. Para ter direito ao adicional de insalubridade, ele tem que, o quê? Não falar nada? Não, ele tem que demonstrar que o ambiente era insalubre. Muito frio, muito quente. Muito quente, nesse caso, está pegando fogo aqui em Curitiba. Ninguém está aguentando, pressão baixa, está todo mundo sofrendo aqui. Nós não somos acostumados, né? Então, veja, na verdade, ele vai ter que dizer, claro, tudo dentro dos limites, existem limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego para o adicional de insalubridade. É preciso que ele demonstre, é fato, que constitui o direito dele, é preciso que seja demonstrado por ele. Ok? E cabe ao réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos
do direito do autor. O X da questão está nesse outro fato, um outro fato que modifique, que venha para extinguir, que venha para impedir o direito do autor. Como assim? Por exemplo, o Murilo pediu a equiparação salarial com o Lucas, por exemplo. O Murilo pediu, ou melhor, o Murilo pediu a equiparação salarial com o Lucas. Vamos imaginar, deixa aqui mesmo. O Lucas ganha 10 vezes mais que o Murilo. Chegou agora e ganha 10 vezes mais que o Murilo, faz a mesma função. O Murilo inconformado ajuiza a reclamação trabalhista, pede a equiparação salarial e, com isso, quer receber o mesmo salário do Lucas. Chega a empresa e diz, realmente, Lucas e Murilo exerciam a mesma função. Quer dizer que o que o autor queria demonstrar, ele demonstrou. Mas o Lucas não pode servir de modelo. Murilo não tem direito de receber o mesmo que o Lucas. Por quê? Veja que agora ele vai opor um novo fato. Sabe por quê? Porque o Lucas é um empregado readaptado. O Lucas, na verdade, trabalhava num cargo de direção da empresa, mas para isso ele tinha que divulgar a empresa. Ele saía pelo Brasil inteiro, viajando, divulgando a empresa. Ganhava 10 vezes mais que o Murilo. Sofreu um acidente. Quando ele sofreu o acidente e se recuperou, voltou para a empresa, mas não podia mais ficar viajando. Tinha limitações físicas. Por isso ele foi readaptado. E aí, assim, ele veio a trabalhar na mesma função que o Murilo. O problema é que, em razão da irredutibilidade salarial, o Lucas continua ganhando o mesmo salário de antes. Só que nós temos o Murilo exercendo a mesma função que Lucas, Lucas ganhando 10 vezes mais. Eu chego como empresa e digo que o Murilo não tem direito à equiparação. Porque, embora exerça a mesma função, como ele disse, o Lucas é um empregado readaptado. E como empregado que é readaptado, não pode servir de modelo. Quem que vai ter que provar esse fato? Empregado readaptado, que impede o Lucas de receber a equiparação, de ter direito à equiparação? Quem? O empregador. Mesma coisa acontece com as horas extras. O Murilo trabalhava além da 8ª e da 40ª, além da 8ª e da 40ª, além da 8ª. O que gera o direito do Murilo às horas extras? O trabalho além da 8ª e da 40ª. Ele alega. Chega a empresa e diz, sim, ele trabalhava além da 8ª e da 44ª semanal. Confirmou o que arguiu o autor. Mas, perceba agora, vai opor um outro fato, A empresa alega que existia na empresa compensação. O que significa que as horas que o Murilo trabalhava mais, em relação às horas que ele trabalhava mais, havia uma correspondente diminuição em um outro dia. Então, este outro fato, que vem para impedir que ele receba as horas extras, terão que ser provados pelo réu. Ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ou então, quando, por exemplo, o Murilo diz, eu fui dispensado e não recebi o aviso prévio. Chega a empresa e diz, ele foi dispensado, mas não recebeu o aviso prévio. Mas olha que a empresa agora vai opor um outro fato. Mas ele foi dispensado por justa causa, por isso não tem direito a aviso prévio. Quem vai ter que demonstrar que ele não recebeu por esse motivo e assim o pedido tem que ser julgado improcedente? O empregador. É ônus da prova dele. A arguição desses outros fatos que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor. A grande questão, o X da questão está nesses outros fatos. No próximo bloco, nós vamos tratar das súmulas do TST, súmulas e orientações jurisprudenciais importantes sobre ônus da prova, ok? Espero vocês.